Olá, boa tarde. Uma pesquisa da Coordenadoria de Prevenção a Drogas da cidade de Campinas indica um aumento de 87% de usuários de álcool entre os jovens da cidade de Campinas. Hoje, 6 de cada 10 desses jovens que procuram ajuda já dão aí alguns indicativos de estarem chegando perto do alcoolismo, para poder discutir as causas e as possibilidades que a cidade de Campinas tem para evitar aumento nesse número. Está aqui no nosso estúdio o Nelson Osri Neto. Ele que é coordenador da Coordenadoria de Prevenção a Drogas. Também está com a gente a Vera Porto, ela é voluntária do Amor Exigente que é uma federação que atua na cidade de Campinas, na região, no que diz respeito à prevenção de drogas. E também está com a gente o vereador Luiz Rossini. Ele que em 2013 presidiu uma comissão especial de estudos sobre o assunto aqui na cidade de Campinas, foi autor da lei que cria o Conselho de Entorpecentes na cidade e também é palestrante sobre drogas em Campinas. Obrigada, vereador Luiz Rossini, pela presença. Vera, obrigada, Nelson. Nelson, eu começo com você. A pesquisa revelou, então, que houve um aumento aí de usuários de álcool entre os jovens na cidade de Campinas. 87% é um número muito grande, né? Como que a coordenadoria chegou a essa conclusão? Como foi feita essa pesquisa? Boa tarde a todos, boa tarde. É um númnúmero preocupante, até pela relação idade, né? A idade precoce do uso da bebida alcoólica. Esse levantamento foi feito dentro da Coordenadoria de Prevenção às Drogas e nós pudemos observar que muitos jovens já vêm apresentando alguns sintomas da doença do alcoolismo, né? Então, por isso desse levantamento, dessa divulgação, para que a gente possa iniciar algumas políticas públicas para favorecer a família, favorecer esses jovens terem uma vida saudável e longe desse pior mal do século, que é o problema das drogas, e grande parte inicia com a bebida alcoólica. Com que idade em Campinas hoje o jovem começa a beber? Nós temos um levantamento, o segundo levantamento nacional, o LENAD, que mostra que a partir dos seus 12 anos, adolescentes, jovens e até mesmo algumas crianças já fizeram o uso de bebida alcoólica. E o uso de bebida alcoólica é o começo para usar outras drogas também, né? Por se tratar de uma droga lícita, de fácil acesso, barata, né? Nós sabemos que não existe fiscalização, uma regulamentação de verdade. Muitos jovens estão participando de festas, essas famosas festas open bar, onde a bebida alcoólica ela é exaltada de uma forma absurda e favorece ali o primeiro gole e com certeza acaba entrando para outros tipos de substâncias, no caso a maconha, a cocaína e até mesmo o crack. Essa foi uma das constatações da Coordenadoria de Prevenção às Drogas durante essa pesquisa, que a falta de fiscalização da lei que proíbe o menor de 18 anos a consumir bebida alcoólica é um dos pontos que favorece para se iniciar na vida do alcoolismo, é isso? A maioria das pessoas que chegam e nos procuram pedindo ajuda, né, já está num nível de poliusuário, eles já fazem uso de mais de uma substância e o álcool está sempre presente. Então, quanto mais cedo você utiliza de uma droga, mais chance de se tornar dependente. E na maioria das vezes começaram na adolescência, nessa fase jovem, com os seus 12, 13, 14 anos. Qual que é o principal sintoma do alcoolismo? A mudança, de comportamento, humor. É igual o dinheiro, eu costumo falar isso, Quando você está com dinheiro no bolso, você está feliz. Quando o dinheiro está acabando, você já tem uma mudança de comportamento, uma mudança de humor. O dependente da droga é a mesma coisa. Quando ele sente a falta da substância, ele tem uma mudança muito brusca no humor, no comportamento. E quando está com a substância, ele está sempre exaltado, sempre eufórico. Mas Vera, quando, pela sua experiência como voluntária de usuários, não só de álcool, mas de drogas também, o Nelson fala de uma mudança de comportamento. Mas quando a gente pensa na bebida, a gente que é jovem principalmente, você busca a bebida para sentir um certo alívio, para ficar relaxado, para entrar num clima de um momento que talvez você não esteja. Então a gente já fala de uma busca por uma mudança de comportamento. Quando a pessoa pensa em começar a beber, ela já não está buscando uma mudança de comportamento? Sim, ela procura a bebida exatamente porque ela acha que a bebida vai trazer isso. Como a proposta de Amor Exigente está trabalhando muito a prevenção,
nós queremos criar crianças que encontrem estratégias para ter essa felicidade, essa não curiosidade sem o uso da bebida. Então, procurar em outras coisas essa facilidade de entrosamento na turma, entre os seus iguais. Mas então, como que a gente pode mudar essa realidade, vereador Rossini? Como que a gente pode dizer para uma criança que ela não precisa do álcool, uma criança de 12 anos, para se sentir à vontade no meio de uma turma quando ela tem um pai que usa álcool em casa? Quando ela chega em casa e o pai está bebendo? Pois na verdade, muitas vezes o uso começa dentro de casa mesmo. Acho que tem que ter uma mudança cultural. A própria sociedade brasileira, ela precisa ser mais responsável na sua relação com a bebida alcoólica. A gente costuma falar que beber socialmente é algo que não tem problema. E, normalmente, essas crianças têm contato com a bebida dentro de casa. Às vezes estimulada pelos pais, irmãos, enfim, e parentes mais velhos. Quem nunca teve um pai que ofereceu um gole de cerveja, né? Botar a chupetinha na caipirinha, na boca da criança, que além de crime, isso coloca por terra depois as ações de prevenção, né? Porque se ele em casa, com um pai que é o ídolo dela, aprende a beber, chega na escola, o professor vai falar que vai fazer mal, parece que ela já está, assim, refratária a esse tipo de informação. Assim, os dados mostram que a curiosidade é um dos fatores motivadores para a experimentação de qualquer droga, inclusive ao álcool. Mas com relação ao álcool, o que a gente percebe também, por pressão de grupo, para a criança às vezes se sentir enturmada, integrada, ela faz o que todo mundo faz. E existe aquela necessidade, não sei se é quase que autoemancipação, né? A necessidade da criança ou do adolescente falando, eu já sou adulto. E às vezes o sinal exterior para mostrar que eu estou assumindo um papel diferente na sociedade é portar um copo de cerveja. Além de que faltam opções de lazer, isso que a Vera falou é fundamental. A gente precisa oferecer alguma outra coisa para as... Os jovens não têm o que fazer se reunir em posto de gasolina, nas raves, nos bairros, nas festas, né? E hoje, assim, qual é o lazer da meninada em todas as classes, hein? É para os bares, né? A gente não está... O pessoal já não curte mais ir a cinema, teatro, show, né? Ou se faz isso, antes tem que fazer o famoso esquenta, né? Então essa é uma mudança cultural, eu acho que tem que começar na educação, eu acho que os pais devem, obviamente, assumir esse papel também de reforçar, reafirmar isso. Para isso tem que eles também rever o seu comportamento e trabalhar com a contradição, né? Eu bebo, mas meu filho até criança não pode beber, né? É um processo todo, e para isso, no município, e Nelson, na coordenadoria de prevenção às drogas, que acho que é um do papel, como é que a gente desenvolve ações de prevenção que trabalhe as crianças, mas que também atinja a população adulta, principalmente os pais, que devem ser educadores e referência para os seus filhos. Nelson, só crianças de classe social baixa e média entram para o alcoolismo e começam a se envolver com álcool e drogas quando pequenas, aos 12, 13 anos, ou esse índice também atinge as classes sociais altas? Não. Qualquer classe social, até um dos motivos que o programa Recomeço não possui avaliação socioeconômica é para dar oportunidade a todos, né? Nós sabemos que as festas, elas são, a bebida alcoólica é muito exaltada, são festas caras e muitas das vezes pessoas mais favorecidas, né, acabam até utilizando uma quantidade maior, né? Então não existe essa triagem em relação à situação financeira. A bebida alcoólica ela pode pegar qualquer um. Nós costumamos dizer que dentro do tratamento está tanto o patrão quanto o empregado, né? Um tomava 51 e o outro tomava uísque, né? A verdade é que a doença é a mesma, né? Ambos estão em tratamento pelo mesmo motivo, a doença do alcoolismo, que é uma doença mental, é uma doença progressiva, porque você vai precisando de dosagens maiores para atingir o efeito passado, é uma doença física, né? E é uma doença também incurável, não tem cura, mas tem controle, igual diabetes. Agora a gente está falando, você está falando da quantidade de bebida. Para quem está nos assistindo entender, é difícil a gente medir, olha, o quanto você bebe indica que se você é um alcoólatra ou se está a passos de ser um alcoólatra. Mas existe alguma diferença entre
um pai, um adulto, que chega em casa cansado do trabalho e toma uma long neck, e aquele jovem que não bebe durante a semana, mas no fim de semana bebe 6 garrafas de vodka. A gente viu aí numa festa de trote universitário um recente caso de um jovem que bebeu mais de 20, 30 doses de vodka e morreu. Existe diferença para a gente dizer, não, eu só bebo no fim de semana, mas eu bebo 8 garrafas de vodka com os meus amigos? Existe. Eu preciso do álcool para me divertir no fim de semana. Também é alcoolismo, um começo para ele. Não, não é alcoolismo, existe uma diferença muito grande. Alcoolismo é doença, né? Embriaguez é a pessoa estar embriagada sob o efeito da bebida alcoólica. Está intoxicado pela bebida alcoólica. Tem pessoas que não bebem o ano inteiro e bebem na virada do ano. E lá ela causa morte, lá ela sofre acidente de trânsito, ela parte para violência doméstica, violência física, violência verbal. Então existe uma diferença, né? O beber socialmente e ser dependente do álcool. Agora, é difícil você avaliar. É óbvio que uma pessoa que tem um uso constante, ela está com grande chance de se tornar dependente do álcool. Até porque se ela tiver a predisposição em desenvolver a doença, ela vai desenvolver. Até mesmo com o vinho do padre, né? Então não existe essa de, eu bebo socialmente. O dependente, muitas das vezes, ele manipula dizendo que bebe socialmente. Só bebe quando tem festa, quando tem um aniversário. E na verdade bebe todos os dias. Mas há indicadores, né, Nelson? O uso frequente. Assim, você pode ter uso experimental, eventual, né? Uso frequente, mas quando esse uso passa a ser problemático, você percebe que isso pode estar, por exemplo, o que a gente chama de diminuição do repertório, né? Antes o cara joga bola, brinca, nada e bebe de fim de semana. Tem hora que já não estou jogando mais bola e bebe mais. Então, às vezes, as opções de lazer dele acabam colocando o álcool com maior frequência. Se ele começa a ter um desempenho ruim na escola, já não quer estudar, se ele muda o horário de dormir, quer dizer, se esse uso começa a afetar a sua rotina, isso é indicativo de que ele já está fazendo um uso problemático, que pode se transformar numa dependência. Um outro indicativo seria, sim, que para fazer novamente as mesmas atividades, ele precisa da bebida ou de outra droga. Então, por exemplo, toda vez que acabo de jogar a pelada, a bola, futebol, toda vez que acaba, eu tenho que ter o churrasco e a bebida rola, e aí eu tenho que usar. Então, a frequência dentro do mesmo esquema denota já o avanço do alcoolismo. Ou para conversar com aquela menina, deixa eu esquentar aqui. Criar coragem, né? A bebida cria coragem, né? Na verdade, isso é utilizado muito na fase da adolescência, né? A pessoa usa da bebida para conseguir ter um diálogo com a menina e vice-versa. E na fase adulta você vê a bebida realmente como símbolo, né, das comemorações, das festas. Como o vereador Rossini mencionou, é uma cultura que nós criamos, né? Hoje as festas são open bars, de bebida alcoólica. A bebida alcoólica está exaltada em tudo, né? Dificilmente você encontra uma festa open bar, a não ser de igreja, que tem açúcar e água. Porque as demais é a bebida alcoólica que manda. Até mesmo dentro da nossa cultura você pode observar o vinho, que tem um grande significado dentro da religião. Agora, dentro disso, a Coordenadoria de Prevenção também fez uma ação legal no Carnaval, né, Nelson? Teve o bloco da City Banda em fevereiro e vocês fizeram um bloco para desfilar dentro do Carnaval da City Banda no Cambuí, que só servia água e suco e que era aberto para a família e todo mundo conseguiu se divertir ali, mesmo não tendo a presença da cerveja, né? Não é fácil, vou ser bem sincero. Você está num carnaval com um bloco de prevenção às drogas, servindo salada de fruta, suco de laranja, água, não é para qualquer um. Mas eu vou falar para você... Você corre o risco dos alcoólatras da festa irem lá para matar fome depois comendo uma fruta, né? Mas olha, eu vou falar que foi um sucesso, é o 3º ano, né, que nós participamos. E o número vem crescendo assim de uma forma absurda, porque muitos pais deixam de participar com a família devido à bebida alcoólica, que é muito utilizada, você não tem um espaço para ficar com o seu filho. Então essas pessoas encontraram um espaço, que é no nosso bloco. E eles agradecem. Teve até um pai lá que se emocionou muito, porque ele falou, eu sempre tive vontade de participar, e depois que eu tive o filho, eu não pude mais frequentar. Então a gente oferece um espaço para as crianças e para os pais. Agora, vereador, das conclusões que a Coordenadoria de Prevenção chegou
quando fez essa pesquisa, a gente já começou a falar dela no primeiro bloco, que foi a falta de fiscalização da lei que proíbe o menor de idade. É papel da Câmara cobrar o Executivo, apesar de não ser uma lei municipal? Como que a Câmara pode se envolver? É possível cobrar uma fiscalização maior para evitar que as crianças tenham acesso tão fácil à bebida? Eu acho que e não só a Câmara, acho que todo cidadão, né? Porque, inclusive, o Congresso Nacional aprovou a semana passada uma lei que criminalize e aumenta o rigor na criminalização da venda e fornecimento de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Na verdade, ela pega um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, que já previa isso, faz uma combinação com o crime de contravenção penal, que já previa isso, transforma numa legislação única e dá de 2 a 4 anos de cadeia para quem fizer isso, além de outras penalidades. É claro que cabe, sim, ao município, aí vereador, a sociedade, o executivo, de fiscalizar essas ações. Eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo, eu só não vou detalhar para não ser um pouco... Mas eu estava com os meus filhos no clube e na beira da piscina tinha meia dúzia de adolescentes tomando cerveja daquele jeito. Eu fui falar com o dono do bar do clube, falei, olha, isso aí que você está fazendo não pode, né? São adolescentes, tem uma lei, é crime. Aí ele falou, ó, fala com o presidente do clube, né? Aí eu fui falar com o presidente do clube. E o presidente falou, ó, fala com os pais deles que estão aí, né? Então, e aí você percebe, e você vai falar com os pais, eles acham que estão lá, estão sob os olhares dele. Essa consciência precisa vir para todos. Agora, só vai começar a surtir efeito na hora que você mandar o primeiro para a cadeia, na hora que você lacrar um bar. E com relação ao open bar, eu protocolei um projeto que tenta coibir esse tipo de prática no município. Porque o open bar é o seguinte, você paga R$20 e bebida à vontade. Isso é um estímulo para beber. O cara falou, já paguei, deixa eu recuperar o que eu já gastei. Beber mais, né? Então, são formas que a gente pode fazer para tentar minimizar o acesso e minimizar o estímulo do jovem ao acesso ao álcool. Agora, a Câmara pode sim fiscalizar, denunciar, fazer cumprir a lei. Assim, agora com esse novo regramento, eu acho que a gente tem que primeiro fazer uma grande campanha de divulgação disso, e o Executivo, com seus meios, a própria Câmara, acho que pode fazer isso, e dizer, olha, atenção, já era proibido, agora é crime. A gente teve exemplo de várias leis, não só em Campinas, mas no país todo, que funcionaram na base da força e deram certo. A lei do cinto de segurança, só a hora que começou a penalização se parou. O cigarro, e agora a lei do pancadão em Campinas, tudo isso... A do pancadão é mais um exemplo. Mas assim, porque tem comportamento, não é fácil você mudar comportamento e cultura. Quanto a isso aí que eu queria reforçar a atuação do Amor Exigente. Porque como a gente trabalha na prevenção, nós temos a prevenção direcionada à família. É um programa que chama Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente para a Família. E a gente tem aberto para a população, eu gostaria até de divulgar isso agora, aberto para a população um encontro semanal para esclarecer o que a proposta pode fazer dentro da família, com a atuação da própria família, que vai passar a ter essa cultura que ele está almejando, muito idealisticamente, muito bom. É que às vezes também os pais têm dificuldade de, ao dizer não para os filhos, perder aquela relação, né? Sempre você eles fala, têm. não vai beber, e o filho começa a se afastar do pai, então às vezes para evitar por medo conflito, disso, eles liberam que o filho faça o que precisa, e às vezes tem dificuldade, e o papel da federação é entrar também nesse meio e falar, então, não. se tiver em contato com a federação, é muito possível que frequentem, qualquer pessoa pode frequentar. Todas as quintas-feiras nós estamos, tem o endereço, eu não sei se posso passar agora. Por favor. O endereço é a igreja, o Salão Paroquial da Igreja Divino Salvador, onde a gente pode estar lá toda quinta-feira, às 8 da noite, para atender famílias que queiram. Gratuito e aberto ao público. Gratuito e aberto ao público. Toda semana, às 20 horas das quintas-feiras. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo sobre o álcool e drogas e as políticas públicas da cidade de Campinas. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Estamos de volta ao vivo. Nossa transmissão é pelo 61.3 em UHF Digital. Continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET. E você também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Questão de ordem de hoje está discutindo o índice de aumento de alcoolismo entre jovens na cidade de Campinas, que cresceu 87%. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui o Nelson Osri Neto, ele que é da Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Recebo também a Vera Porto, que é voluntária da Federação Amor Exigente, que é uma entidade que atua voluntariamente e também atua na prevenção de drogas na cidade de Campinas, e com o vereador Luiz Rossini, do Partido Verde, que é muito ligado ao assunto. Nelson, antes da gente falar um pouquinho do Conselho Municipal de Entorpecentes, que no dia 4 agora de março houve nova eleição, né, do corpo que compõe aí esse conselho, eu queria que você contasse para a gente na prática qual que é a atuação da Coordenadoria de Prevenção a Drogas, para quem está em casa e nunca ouviu falar, entender qual que é o papel de vocês na cidade de Campinas. A Coordenadoria de Prevenção às Drogas é ligada à Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. É uma coordenadoria que veio realmente para trabalhar algumas políticas públicas na área de prevenção, e lembrando que prevenção não é só evitar que aconteça, mas também tratar o dependente químico como um doente, dando essa oportunidade e evitando assim que essa doença venha a piorar. A coordenadoria ela tem inúmeras ações, desde palestras preventivas em escolas, empresas, sindicatos, canteiros de obra, igrejas, escolas públicas, particulares, como tem também um programa denominado Recomeço. Esse programa ele repassa R$ 1.350 para as instituições credenciadas. No caso, Campinas é apenas a instituição do Padre Haroldo, que é referência mundial, e nós temos que ter esse cuidado, não que as outras entidades não prestem, não sirvam para o tratamento, mas nós temos que ter essa cautela, porque o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro, né? Então, eu, dentro do estudo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a gente colocou algumas observações para que siga a risca e faça favorecer apenas entidades que têm realmente um corpo técnico, que possa realmente atender um dependente químico e trabalhar a ressocialização dele, a desintoxicação e dar a oportunidade dessa pessoa voltar a viver em sociedade. O programa Recomeço é referência nacional hoje, né? É um programa do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Campinas. A cidade de Campinas foi a primeira cidade a conquistar esse trabalho. Eu lembro na época que eu estudava em São Paulo, né? E numa das conversas com o Dr. Ronaldo Laranjeira e com o Dr. Marcelo Ribeiro, que fazem parte do grupo gestor hoje do programa Recomeço, eu mencionei para eles, né? Hoje o dependente que quer ser ajudado, ele não tem, né, um espaço para ficar. Ele tem que desembolsar R$ 3.500, R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000. Por que não o tratamento gratuito, se ele é portador de uma doença? Ele precisa ser amparado, é um direito constitucional, um direito à saúde, né? Por mais que o problema da droga ultrapasse o problema de saúde pública, é um problema de segurança, é um problema da família, é um problema da sociedade, eles começaram a desenvolver esse trabalho, esse projeto, e nós apresentamos ao governador. E esse projeto deu certo, saiu do papel. Campinas passou por uma época como cidade piloto, sofrendo algumas pessoas que se sentiram desconfortáveis, inclusive da saúde, por não aceitar a comunidade terapêutica, não aceitar esse tratamento fechado, mas esquecendo que é de forma voluntária, é um desejo do dependente. E nós não internamos... Ele só entra no programa se ele voluntariamente se propuser a isso. Exato, ele tem que aceitar o tratamento. Então nós conseguimos colocar o programa como piloto e depois executar de forma aberta para todos. Para a gente entender, Nelson, quem está em casa entender, porque muito se falou da bolsa. Quando se surgiu o programa Recomeço, muito se confundiu com bolsas. Exatamente. E se criou aquela polêmica e aquela desconfiança do programa dizendo, que bom, então agora quem usa droga vai receber um valor por mês e vai poder, quer dizer, a que ponto a gente incentiva a pessoa a usar, continuar usando para receber a bolsa? Não se trata de uma bolsa, é um tratamento, é isso o programa. Para a gente entender na prática como que funciona isso. Jamais daria a bolsa para um dependente químico, né? Isso daí é um nome até pejorativo, bolsa crack, como eles mencionaram no início. Não existe isso. Quem recebe a verba e num sistema todo informatizado com biometria é a entidade cadastrada.
Que no ela caso é é a Padre responsável, Haroldo. no caso a instituição do Padre Haroldo. E ela usa esse recurso para o tratamento para do o tratamento dependente do que é dependente. encaminhado. Ele recebe um cartão sem código de barra, não é cartão de crédito, deve ter um cartão que tem um número. E nós tratamos para que a o entidade dependente saiba que aquele pelo dependente faz parte do programa. Exato. Então ele tem a oportunidade de tratar e junto com o programa Recomeço e com toda essa verba que é repassada para a entidade, nós atuamos na coordenadoria com um programa chamado Recomeço Família. Então, enquanto o dependente químico está sendo tratado de forma gratuita na instituição do Padre Haroldo, a família está sendo amparada na coordenadoria. É um grupo semelhante ao grupo Amor Exigente, né? Mas de uma forma um pouco diferenciada, porque nós temos ali o atendimento individual com a psicóloga e depois o grupo, né? Então é toda sexta-feira, das 2 às 6 horas da tarde, o atendimento individual, e das 6 às 8, o grupo de família. Então nós trabalhamos tanto o dependente químico, quanto o seu familiar ou aquela pessoa que convive junto. E aí depois a instituição escolhida, que no caso é o Padre Haroldo, faz a prestação de contas para o governo estadual, dizendo, olha, a sua verba foi aplicada para isso. É importante falar da prestação de contas, né, vereador Rossini? Até porque eu vou falar a Vera quer falar, depois Vera, eu queria complementar um pouquinho. Nos interrompa para falar. Eu queria citar que essa prevenção, ela é chamada prevenção terciária, porque é já o tratamento, então é uma prevenção de uma coisa muito pior, que seria uma overdose, a morte pelo uso de drogas. E quando eu citei a prevenção no Amor Exigente, eu citei a prevenção primária ou universal, que é antes da droga chegar. E também tem a secundária, que seria esses meninos de 12 anos que vocês já citaram e que já estão começando a fazer o uso de qualquer droga. Então, é preciso que a gente trabalhe nos 3 níveis. É preciso que haja o cartão Recomeço. Exato. E essas famílias, elas estão precisando desse socorro aí, que abrange até o problema psicológico da família. Já é um estágio bem mais avançado de tratamento e acompanhamento. Então, né? E o Amor Exigente é muito procurado por causa do trabalho que a gente faz com as famílias. É fácil atingir jovens quase único esse trabalho no Brasil. Eles estão dispostos a ouvir? Porque a gente sabe que o vereador Rossini até falou no primeiro bloco que eles buscam a independência, provar o quanto já são adultos, se estão inseridos na sociedade. Eles ouvem as palestras e absorvem esse conteúdo? Olha, qual Rafaela, que é o resultado disso? O que eu tenho visto nesses mais de 20 anos de trabalho com o jovem é que, às vezes, a família não sabe, porque ela está despreparada, não sabe perceber pedidos de ajuda que os jovens fazem, porque já não aguentam o uso. Então, você abrangeu o outro lado, né? Em contrapartida, a família precisa estar tão preparada a ponto de perceber o que está acontecendo. Ele está dando um alerta. O próprio jovem, porque quando ele percebe os prejuízos que ele está tendo, ele não quer ficar mais na droga. Quando ele percebe que já está ficando dependente. Agora, antes disso, quando acontece antes disso, a gente precisa mostrar bem para a família o papel dela. Daí a importância desse curso que eu estava citando naquela hora, de trabalhar a prevenção com a família. É importante que os pais estejam atentos na rotina dos filhos, né? Tem que o pai trabalha, a mãe trabalha, tanta correria, você entra em casa, dá um beijo no filho e vai dormir. Você não sabe o que aconteceu com ele um dia inteiro, é impossível saber dizer, será que meu filho está bebendo? Será que meu filho aliás, essa tem sido muito a justificativa de pais e falar não tem um tempo, né? E aí não faz o que devia fazer, espera que a escola faça, a escola também não faz. Trabalhar com adolescente não é fácil, existe a coisa da onipotência, não, comigo não vai acontecer, ele acha que ele é esperto e que isso não acontece com ele. Agora, a informação correta, científica, livre de preconceito é importante, eu acho que é base. O jovem bem informado, ele vai ter maiores condições de tomar sua decisão. Mas além da informação, nós precisamos dar perspectiva para esses jovens, né? Projeto de vida. Ele tem que olhar para frente, acreditar em algo que seja importante para ele e se desviar daquilo que pode atrapalhar os seus sonhos, né, de realização. E o que falta, na minha opinião, assim, na sociedade, principalmente nos bairros da periferia,
é como preencher o tempo livre desses jovens, né? Eles não têm acesso à prática de esporte, cultura, lazer, arte, profissionalizantes, né? E na ausência, eles veem muitas vezes na bebida alcoólica e até nas drogas uma forma de se ocupar. E aí são, por outros fatores, assim, estimulados a fazer isso também. Nós precisamos pensar, não é fácil fazer prevenção, né, Vera? Não, Mas... até uma coisa que é muito importante que os pais saibam, né, é despertar a habilidade maior do seu adolescente. Então, que o próprio adolescente saiba o que é que ele tem de bom, porque os pais têm pouco contato com os filhos e apontam muito só os defeitos. E ele acha que ele não serve para nada. E às vezes o pai também acaba envolvendo o filho em tanta atividade que ele nem tem vontade de fazer. Também. Põe na natação, põe no inglês, põe na E escola. ele não quer. E o filho se sente tão sufocado que também busca alternativa na bebida. Desenvolver a habilidade que a criança já começa a mostrar, essa é uma grande sacada. Porque aí ele vai criar esse sonho de cada um, que é essa vontade de ter alguma coisa, que é o que falta nos nossos jovens. Se você pergunta para um jovem o que ele quer da vida, ele fala, você falou bem, Rafaela, preencher o tempo ocioso não é também ficar fazendo coisa que o jovem não gosta. Tem que ser atividade prazerosa, que ele se sinta bem e saudável, né? E outra coisa aí, uma outra dificuldade também, é que para a maioria das pessoas o álcool não é drogas. A gente tem campanha de cerveja, de bebida alcoólica ainda na televisão, associada a esporte, as televisões, quer dizer, as novelas, os programas muitas vezes estimulam isso e parece que beber é uma coisa inocente, inofensiva. Não existe uma legislação que proíbe o álcool dentro dos estádios? Ou Existe, na Copa isso foi, né, Existia, discutido. mas aí voltou. Durante a Copa isso se perdeu, né? Do evento mundial, até que várias emissoras não divulgaram acidentes, brigas que ocorreram por estarem sendo patrocinadas pela bebida alcoólica, mas é fácil encontrar essas brigas devido à bebida alcoólica, que acaba potencializando a violência, né? Na rede social, no YouTube, tem vários acidentes que a bebida acabou gerando. Só voltando um pouquinho, a coordenadoria ela tem também um programa de orientação junto aos pais. Muitos dos encaminhamentos também são realizados para os grupos de amor exigente. Sim, né? As entidades Alcoólicos parceiras, Anônimos, né? Narcóticos Anônimos. Ainda é ativo essa questão de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos? Muito ativo, salva vidas. Tem muitas pessoas que se identificam com Alcoólicos Anônimos, tem pessoas que se identificam com CAPS-AD. Então o nosso relacionamento junto à saúde hoje, né, voltando também àquela questão daquela imagem de bolsa crack que geraram no início, acabou. Hoje o programa Recomeço ele é referência, da mesma forma que a coordenadoria encaminha para o CAPS-AD, o CAPS-AD também encaminha para a coordenadoria para o programa Recomeço. A gente está mostrando algumas fotos, mostrou no começo do bloco, para quem está em casa ter acesso aí a uma ideia do que é o cartão Recomeço e para ver que o Nelson fez questão de frisar isso, né? Que não se trata de um código de barra, de um cartão como se fosse de banco, que o usuário vai lá e saca o dinheiro, não. Vou até pedir para a nossa direção colocar as imagens de novo. É apenas um símbolo, né? Que a pessoa que está com a doença naquele momento carrega o cartão para dizer, olha, eu participo do Recomeço. Né? O senhor tinha alguma coisa para falar do programa, né? O senhor concorda? Na verdade, já assumiu essa ideia de bolsa crack do cartão Recomeço? Acho que já. Existe um outro programa na Prefeitura de São Paulo que é diferente desse, né? E às vezes são linhas diferentes de atuação. Mas em 2013 nós criamos uma comissão de estudos na Câmara e durante praticamente todo o ano tentamos fazer um diagnóstico para encontrar diretrizes para uma política municipal para enfrentar o problema das drogas. Foi entregue, né, uma política para o prefeito. O prefeito. E na ocasião nós convidamos o Dr. Mário Sérgio Surbinho, que era o coordenador do programa Recomeço e da Coordenadoria de Política sobre Drogas de São Paulo, e ele veio aqui porque a gente precisava quebrar uma resistência. No início havia resistência local. Eu lembro claramente das reuniões que teve na Câmara, não, era pauleira. Era difícil. Até para desmistificar. Primeiro que o cartão Recomeço tem essas características. É comunidade terapêutica, é um programa de acolhimento voluntário. O que tinha acontecido?
Esse programa nasceu como uma das respostas do governo do estado, inclusive para a realidade da Cracolândia em São Paulo. E na época, o CRATOD, que é uma entidade, que é um órgão que já existia lá, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, ele incorporou 2 outras ações. Ele levou para dentro do CRATOD o Amor Exigente, o Judiciário, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, para num local só tentar fazer todas as ações que envolviam aqueles usuários de droga, do Cracolândia ou não. E ali, inclusive em processo mais acelerado, se fosse o caso, inclusive fazer a internação compulsória, que é prevista na lei. Foi outra briga também naquele momento, a lei da reforma manicomial criou a possibilidade da internação involuntária e compulsória. Mas aí, alguns, por questões do movimento antimanicomial, falou, não, internação, e fez uma confusão danada. E no começo, o cartão recomeço, ele veio um pouco associado a essa ideia dessa internação compulsória. O Dr. Mário Sérgio esclareceu, hoje é muito tranquilo, o programa está ampliando, Campinas, por várias razões, por ter sido pioneira, eu acho que deu exemplo, né? A gente conseguiu vencer resistências também em Campinas. Hoje, assim, eu vejo que o cartão com recomeço está dissociado dessa ideia da internação compulsória. Totalmente. Pode eliminar a internação compulsória em qualquer circunstância, Nelson? Eliminar? Um pai e uma mãe que estão desesperados com filhos usuários de droga em casa. Existem casos em que, se é necessário tirar aquele jovem, internar ele. De forma alguma. A internação compulsória, a internação involuntária, né, o mais popular, a internação à força, em alguns casos é necessário. Alguém precisa intervir. Uma pessoa que está colocando em risco a saúde dela e a segurança da sociedade. Não só a saúde, a vida, né? A saúde dela, né, a vida dela, né, e a segurança da sociedade. Os maiores atos hoje de criminalidade, 53% dos maiores atos de violência é envolvimento com droga, 70% dos maiores atos de criminalidade a pessoa está envolvida com droga. Então 80% dos acidentes, de cada 10, 8 é porque a pessoa está relacionada ao uso de alguma substância, álcool e outras drogas. Então como permitir isso? Né? Alguém precisa intervir. Uma mãe gestante que faz uso de droga, eu vou deixar ela na rua? Você precisa buscar a justiça e usar, sim, da internação compulsória, a internação involuntária. E eu te digo mais, o programa Recomeço já iniciou uma conversa para criar o Recomeço Jovem Adolescente e, num futuro, quem sabe, o recomeço compulsório, o recomeço involuntário. Por que não? Só para a gente poder finalizar esse bloco, Nelson, a questão do álcool entre as mulheres, como que está? Em 2011... saiu um levantamento da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, que dizia que tinha aumentado o consumo de álcool entre as mulheres de 8,2% para 10,6% no período de 2006 a 2010. E a gente viu em Campinas também, cresceu muito o uso de álcool e drogas entre as gestantes, as meninas que moram nas ruas. Como que está essa situação no que diz respeito ao público feminino de Campinas? É um número que cresce também. De cada 10 casos de alcoolismo hoje em Campinas, que procuram alcoólicos anônimos, 4 são mulheres. Tá? Então é um número que está quase metade. O alcoolismo feminino é diferente do alcoolismo masculino. O alcoolismo masculino é mais escancarado, é mais no bar. Tá certo que a mulher frequenta também, né? Mas antigamente o bar ele tinha aquela característica de ambiente masculino. Né? Hoje os famosos happy hours você observa, às vezes tem mais mulher do que homem. O sexo feminino, por ter tomado conta aí, tendo essa independência, né? Então acaba favorecendo o uso. Antigamente a mulher tinha que esperar o homem receber, né, ter o salário para poder sair, comer um pastel, tomar um chopp. Hoje não, hoje mudou, né? Hoje mudou. Então o alcoolismo é diferente, é um alcoolismo mais caseiro. A mulher ela tem vergonha, né, de assumir a impotência. É diferente do homem. O homem ele chega junto, ele vai e se apresenta quando ele realmente quer. A mulher ela vai devagarzinho, então você tem que trabalhar ali o convencimento, mostrar para ela. E fora os riscos na saúde, né? Tem aí uma pesquisa que mostra, mulheres que tomam de 2 a 3 doses de bebida alcoólica por dia têm 30% mais chance de estar desenvolvendo câncer de mama. Né? Então, assim, você coloca a dose aí, 2 latinhas de cerveja por dia. Né? Então, e aí, óbvio que cresce. Eu acho que há um movimento intencional da indústria de cerveja em buscar o crescimento de consumidoras desse público
porque a mulher hoje é a maioria da sociedade. Né? Você vê as propagandas de cerveja, todas elas têm esse apelo à sexualidade, né, como mote. E isso repercute também na mulher, não é só no homem, não. Porque, de alguma forma, isso talvez, assim, no subconsciente da mulher, para ela se sentir sedutora. E o pior é que quando chega a hora de procurar ajuda, ainda estamos com a mulher pensando como antigamente. Ela não tem tanta facilidade na procura. Isso. Eu trabalho com grupos de jovens e enquanto eu tenho 20 do sexo masculino, eu tenho 2 mulheres. Então, se o consumo está pau a pau, na hora da procura não está ainda. É diferente. Então, isso deixa um sinal de alerta. Isso motiva que a gente alerte mais a família de que há o uso e não está havendo a procura. E sem considerar que, assim, que a fisiologia feminina é diferente do homem e a mulher é mais suscetível às consequências da bebida alcoólica. Por não produzir uma quantidade de enzima qualquer, a dificuldade de metabolização do álcool pela mulher é diferente ou menor do que do homem, né? O que leva também, muitas vezes, ao desenvolvimento da dependência em menor tempo. E aí, por várias razões, a mulher acaba curtindo a sua dependência solitariamente, em casa. O homem, o que ele falou, é mais escrachado, a questão de afirmação, eu bebo mesmo, eu sou machão, né? A sociedade aceita mais aceita também, mais. né? Enfim, Ainda existe um pouco de preconceito. Existe. Né? Pouco, muito. Mas um homem embriagado, desculpa, Rossini, um homem, por exemplo, embriagado, não precisa nem ser alcoolista, uma pessoa embriagada numa festa do sexo masculino, você pode perceber que a imagem é uma. Agora, se é uma mulher, nossa senhora, né? Ela é escrachada. E aí as consequências, né? Porque essa associação do ato de beber também com a questão da prática sexual, né? E às vezes faz que muitas mulheres até façam sexo sem proteção, o número de gravidez e outras consequências aumentam. A mulher gestante que bebe também tem consequências no desenvolvimento da criança. Quer dizer, as consequências para as mulheres são piores, né? Por isso que a gente tem que fazer realmente, permanentemente, essa campanha de conscientização e mostrar que o álcool é a pior droga e o maior problema de saúde pública relacionado às drogas está com o alcoolismo hoje. E a gente precisa reverter esse quadro. E moralmente falando, né, Nelson, a gente falou do problema da questão da City Banda há um tempo atrás. Houve uma problemática na cidade de Campinas que diz respeito à City Banda, que foi exatamente isso que o Nelson falou. Quando a gente faz um carnaval de rua, a gente vê os meninos urinando na rua tranquilamente. Mas uma menina ousou abaixar a calça dela em pleno centro de convivência para fazer o xixi, acho que muito provavelmente alcoolizada. E já tem até bloco de carnaval para 2016 com o nome dela. Encontraram ela nas redes sociais, alguém filmou a cena, ela foi completamente banalizada e já tem até um bloco de carnaval preparado com a foto dela. Quer dizer, ainda existe sim esse preconceito e é preciso que a gente repense isso. Por isso que eu vejo assim, proibir a bebida alcoólica é praticamente impossível, né? A empresa de cerveja hoje tem mais dinheiro que o petróleo, tem mais dinheiro que a Petrobras, até mesmo antes da crise. Agora, regulamentar de verdade, fazer valer a lei. Fiscalização junto à bebida para menores, né? A propaganda da cerveja, da bebida alcoólica em geral, sair da televisão, retirar ela do meio esportivo. O cigarro foi proibido e funcionou, né? E vem caindo o número de fumantes. Eu vejo, desculpe, é muito difícil para um pai dizer por que ele pode e por que a criança não pode beber. Né? Um menino de 12 anos, por que meu pai tem 30 e pode e eu não posso, né? Então, o pai precisa saber como falar para a criança que o desenvolvimento dela está acontecendo. Então, essa parte científica do problema do alcoolismo é isso que os pais deveriam saber para poder se justificar para a criança. Porque a criança, ela ouve o pai falar, não, você é criança, você não pode. Mas ela não aceita isso. A gente não precisa chegar ao ponto de o pai não ter a liberdade de beber um copo de cerveja na frente do filho. Isso. Mas também existe o fato do pai poder fazer isso de forma moderada. Ele tem que mostrar por que ela não pode e ele pode. Aliás, Samitiba, que também é um psiquiatra
reconhecido, né, Quem Ama Educa, vários livros. Uma vez assistindo uma palestra dele, ele disse que, na visão dele, até os 16 anos de idade, os pais têm responsabilidade de falar o que pode e o que não pode para o seu filho. Porque até os 16 anos a criança não tem estrutura emocional, não tem personalidade, condição de discernir o certo e o errado. E até foi colocado isso, mas o pai fuma ou bebe, como é que ele vai falar para o filho que não bebe, né? Ele falou, da mesma maneira que você fala para o teu filho que enquanto você não tiver 18 anos você não pode dirigir, exato, e ele entende. Então se você desde pequeno tiver primeiro um diálogo muito aberto, franco, né, com a criança em todo momento. Mas como a Vera falou, você tem que explicar, você está em desenvolvimento, você não pode consumir bebida alcoólica por isso, isso, isso. E trabalhar essa contradição. O ideal é que ele seja modelo e exemplo para o filho, mas não dá no Brasil para a gente pensar isso, mas é sim responsabilidade do pai falar, você não pode, por causa disso, disso, disso. Papai é idiota, é bobo, estou bebendo, faz mal, mas enfim, mas tem que fazer. É possível. Existe um princípio, a Vera pode até falar melhor, se eu não me engano é o 4º princípio de amor exigente, que diz que pais e filhos não são iguais. Isso mesmo. Não é? Pais e filhos não são iguais. E também tem outro que fala que os recursos são limitados, que a criança não tem esse recurso de, vamos dizer, administrar essa substância dentro do próprio corpo dela. Então, a proposta nos ensina a mostrar para a criança aquilo que realmente não vai dar para ela fazer. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo álcool e drogas e políticas públicas a respeito desse assunto para a cidade de Campinas. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o Questão de Ordem, discutindo políticas públicas e como a cidade de Campinas tem lidado com o uso de álcool e de drogas. Eu recebo o vereador Luiz Rossini, do Partido Verde, a Vera Porto, que é voluntária do Amor Exigente, e também Nelson Osri Neto, ele que é da Coordenadoria de Prevenção a Drogas. A gente caminha para o último bloco para ter uma conversa um pouco mais breve dessa vez, mas, vereadora, eu queria lembrar que uma lei de sua autoria criou o Conselho Municipal de Entorpecentes em 1990. Mas agora, no mês de março, o prefeito retomou o conselho e reassumiu uma nova equipe de trabalho. Quando a gente fala em 87% de jovens, um aumento de 87% de jovens usando álcool em Campinas, é necessário que esse conselho esteja mais atuante do que nunca. Ele está na cidade de Campinas? Eu acho que agora ele vai vir com uma outra composição, com outro vigor, né? E no momento em que a sociedade, até por conta desse fenômeno de Bauru, desse episódio a CPI que morreu, dos CPI dos trotes, ela cria um ambiente que favorece, na minha opinião, o papel do Conselho. A ideia, quando foi proposto o Conselho, é discutir diretrizes para incorporar nas políticas públicas, na educação, saúde, assistência, segurança. A sociedade muda, evolui, é dinâmica, as drogas mudam, a ciência também evolui. O papel do Conselho é incorporar isso para aprimorar cada dia as ações de política pública nas várias áreas, prevenção, tratamento, reinserção social, repressão. Esse é o objetivo da época que foi constituído o Conselho e hoje ele está muito mais presente, até porque o problema de drogas cada dia tem aumentado. A gente precisa estar todo dia pensando o que a gente precisa aprimorar para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens desse fenômeno, das drogas. E dar condição de tratar quem se tornou dependente, de apoiar as famílias que estão desesperadas, sofrendo, querendo ajuda, porque elas se tornam codependentes também e querem alguma ação, e criar um horizonte onde a gente possa oferecer isso para os jovens. Olha, a felicidade, o prazer, a alegria, o lazer, não depende do álcool e de outras drogas. Não é uma tarefa simples, mas felizmente nós temos entidades como Amor Exigente, Campinas hoje com a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, Pastoral da Sobriedade, os grupos de ajuda mútua, AA, NA, tem muita gente fazendo um trabalho voluntário. O que eles precisam, às vezes, é o apoio do poder público para que eles possam fazer isso com maior eficácia e com apoio mesmo, estimulados. E como que a gente pode fazer que o poder público participe mais disso, vereador?
Olha, nós temos uma proposta de um projeto de lei que levamos para o prefeito, que cria a política municipal sobre drogas, né, prevendo um conjunto de diretrizes para todas as áreas. Eu acho que esse seria o primeiro passo, né, no sentido de incorporar nas políticas públicas essa preocupação, esse olhar. Eu não sei se você tem noção, o nosso trabalho de Amor Exigente, ele abrange o país todo. Uhum. E em estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, temos muito avanço da nossa proposta de qualidade de vida com Amor Exigente. Então, quando vocês disseram sobre a família, a escola principalmente, então existem cidades onde isso está acontecendo de forma exemplar. O que nós não temos conseguido em Campinas, por ser uma cidade metrópole, né? É uma cidade grande que dificulta o trabalho a nível municipal. Mas a nossa entidade, a federação como um todo, está à disposição do poder público para atuar como parceiro. Quando você fala dessa eficácia de resultados, Vera, principalmente na atuação dentro das escolas? Também. Nós temos isso em cidades, por incrível que pareça, a nossa experiência mostra que em cidades menores que possibilitam a atuação da proposta Amor Exigente abrangendo o município, é muito mais fácil dela entrar em ação, da proposta entrar em ação. Mas nós estamos pensando em Campinas, principalmente no programa de qualidade de vida para a família, antes da escola. Porque a nossa experiência tem nos mostrado que numa cidade grande nós temos que funcionar com a família, o que é mais facilitado do que com a escola, devido ao tamanho gigantesco da nossa cidade. Agora, Nelson, a gente falou já de algumas possibilidades ao longo do programa. Falou do cartão Recomeço, que acolhe aí os jovens que já estão na situação de alcoolismo, de drogas, e dão todo esse tratamento. Mas a gente abriu o programa falando aí de um índice preocupante, um aumento muito grande do uso do álcool, e que a gente sabe que propicia o uso de outras drogas. Que ações imediatas a cidade de Campinas precisa fazer? Apesar da gente ter avançado muito em políticas públicas, isso ficou claro ao longo do programa, mas o que a gente ainda tem que fazer a curto prazo para começar a reverter esse índice? Se é que é possível que isso aconteça? É possível? É possível, e eu acredito que, na verdade, não é que aumentou o número de pessoas que usam da droga, mas eu acredito que mais pessoas estão procurando ajuda. Então nós estamos conseguindo fazer esse levantamento. Uhum. Porque é difícil você identificar. A maioria das pessoas não assumem o problema com a droga. Tem uma pesquisa que diz que a família ela leva até 3 anos para descobrir que o jovem usa da droga. O jovem ele leva praticamente 8 anos para pedir ajuda quando o problema existe, quando a dependência existe. Então o que vem ocorrendo é uma procura maior, porque hoje Campinas tem um programa que realmente acolhe. Nós temos uma equipe técnica, né? Antigamente, o dependente químico tinha que ficar perambulando pela cidade, indo para postinho de saúde, muitas das vezes maltratado, não pelo profissional, mas às vezes pelo cidadão ali mesmo, falando, pô, você é um cachaceiro, você é um sem vergonha. Não, ele é portador de uma doença, né? Então hoje ele tem um lugar onde ele tem uma equipe para atendê-lo, e essas políticas elas precisam trabalhar em conjunto, né? Não adianta eu só tratar, nós precisamos tratar aqueles que já desenvolveram a doença, usar da repressão junto às nossas polícias para que reduza o tráfico de drogas. Nós moramos num país que não é um país produtor, né? Os vizinhos, infelizmente, os nossos vizinhos são produtores de droga. Então, uma fiscalização junto às fronteiras, uma repressão junto ao tráfico, né? E também a prevenção, que é evitar que aconteça. Então, reduzir, tentar tirar esses jovens, como o vereador falou, né? Tirar esses jovens das drogas, porque o tráfico hoje oferece tudo que o pai e a mãe não podem dar, né? É dinheiro, é tênis, é celular. Então, trabalhar
um cardápio para que esses jovens tenham o que fazer, que eles possam se ocupar. Eu queria que você deixasse alguns dados para a gente, para quem está nos assistindo e tiver algum familiar, ou ele mesmo estiver se sentindo preocupado com a questão do uso do álcool e das drogas, como procurar ajuda? Qual é o primeiro passo para procurar ajuda na cidade de Campinas? Primeiro passo é procurar pela Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Nós ficamos na rua Barreto Leme, 1550. Você vai acompanhar isso na tela, desculpa, Nelson, na tela você acompanha aí se precisar anotar. Isso, 1550, na rua Barreto Leme, ao lado da prefeitura. O telefone é 3282-9209. Né? Muito importante, mesmo que o filho não queira ser ajudado, o dependente, né, no caso, não queira ser ajudado, a família procure ajuda. A família procure uma orientação, entenda quais são os procedimentos, entenda que comunidade terapêutica não é presídio, né? É um ambiente que ele vai entrar de forma voluntária. Ele escreve uma carta de próprio punho aceitando o tratamento, é uma equipe técnica, é sem medicamento. Né? Então vamos trabalhar a desintoxicação, a ressocialização, colocar regras para que esse indivíduo ele possa voltar para a sociedade e entender que a droga vai continuar, que as frustrações vão continuar existindo, que ele vai ouvir não muitas vezes e nem por isso ele vai usar da droga. É importante deixar claro também, né, Vera, para a gente poder encerrar, que não é vergonha para a família procurar ajuda e dizer que está com dificuldade de se relacionar com o filho e de impor limites para os filhos, que hoje a gente vê uma sociedade sem limites. Muito né? pelo E filhos contrário. que buscam esses limites. Não né? é uma vergonha, é um engrandecimento da família, essa procura. E essa procura podemos citar através da internet. Temos o site amorexigente.org.br. Também está aí na nossa tela. E o telefone 32522630, que no horário comercial está aberto para informações. E os grupos que funcionam durante a semana aqui em Campinas. Você falou de um encontro durante as quintas, só para a gente poder relembrar. Falei sobre a prevenção. A prevenção, né? Que é um encontro que as famílias podem participar, né? Aprender a prevenção. E nós temos outros grupos onde a família, que já está com um problema instalado, procura para entender o que é. No site de vocês tem todos esses encontros. Todos então, os se você quiser precisar de ajuda e quiser acessar o site, que é o amorexigente.org.br, lá então existe todas as informações a respeito do trabalho do Amor Exigente. Vereador, para a gente poder concluir. Não, lembrando que isso não é vergonha, é um gesto de amor e um ato de responsabilidade como pais. E voltando mais uma vez àquilo que a gente começou a falar no começo, da questão da legislação que proíbe, é preciso também, a gente não chegou a falar disso, mas que os comerciantes pensem um pouco menos na questão do lucro e mais na questão da saúde pública e sejam moderados também. Você que é comerciante, é pai, você tem que saber que você muitas vezes está influenciando o filho dos outros a se tornar dependente de álcool e drogas, né? Eu acho que você tem que ser um comerciante consciente, desenvolver a sua atividade, mas ética e respeitar a legislação. E fique, olha, um alerta, como você provocou, eu acho que nós, vereadores, sociedade, nós vamos trabalhar para que essa lei seja aplicada e cumprida em Campinas. Muito obrigada, vereador, pela presença. Vera, obrigada. Obrigada, Nelson, por ter participado do programa. Você fica agora, esse foi o programa Questão de Ordem, que discutiu políticas públicas para álcool e drogas na cidade de Campinas. A gente encerra o programa por aqui. Nós lembramos que às 5h30 entra o nosso jornal Câmara e Notícia. Na edição de hoje, a Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo vereador Paulo Galtério, foi até a INDEC para verificar se estão sendo aplicadas as leis de mobilidade urbana na cidade de Campinas. No nosso jornal, entre o que você vai conferir, está aí os resultados dessa reunião. Nós lembramos que a gente volta às 6 horas da tarde ao vivo com a 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje, entre os 6 projetos que os vereadores analisam, está um projeto de autoria do vereador Tiago Ferrari. Ele pede, na verdade, que os postos de gasolina coloquem placas de alertas para evitar acidentes com o elevador hidráulico. No intervalo, a gente descobre com o vereador o que motivou aí a ideia de fazer esse projeto de lei. Você continua com a nossa programação. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde para você.